Queridos, a paz do Senhor. Hoje eu quero aproveitar este domingo, aproveitar esta manhã para compartilhar com todos vocês um texto importantíssimo para a nossa meditação, para a nossa reflexão nesta manhã. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Atos, capítulo 11. Nós vamos meditar no versículo 19 até ao versículo 26. Nós precisamos resgatar o peso da palavra cristão para os nossos dias. Atos capítulo 11, vamos ler do versículo 19 ao 26. Diz assim o nosso texto: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Foram chamados pela primeira vez cristãos. Bom, amados, existe de facto uma ignorância muito grande em nossos dias. Existe de facto uma cegueira muito grande em nossos dias, onde pouco ou nada se conhece da história de nossos antepassados. Essa história, essa biografia, ela tem sido negligenciada por muitas pessoas e talvez muitos de nós esteja incluído nesse lote ou nesse grupo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver a preocupação dos patriarcas em lembrar e ensinar as gerações que viriam a seguir a importância de conhecer a sua história desde o início, de conhecer então quem Deus é e o que Deus vinha fazendo por meio da história. Então, era importante que o testemunho fosse passado de geração em geração. Era extremamente importante que os laços continuassem então vivos entre o povo e Deus, entre os homens e Deus. Então, era extremamente importante que as gerações conhecessem o Deus de seus pais, o Deus de seus antepassados e transmitissem esse conhecimento aos filhos e filhas que seriam então a próxima geração. E isso não podia ser negligenciado, porque as leis de Deus, os estatutos de Deus, a aliança que Deus havia feito com o homem, os princípios precisavam ser obedecidos de geração em geração. Então havia zelo, havia temor. O povo de Israel poderia ter muitos defeitos, porém o conhecimento não faltava, porque eles zelavam pela sua própria história. Entretanto, parece que em nossos dias isso tem se perdido.
Parece que em nossos dias isso tem caído no esquecimento. Parece não ser mais relevante em nossos dias. Parece então não ter mais importância. E isso cria uma igreja fraca, uma igreja desconectada com a sua verdadeira história. Os crentes hoje negam e negligenciam a sua própria história, a história que dizem carregar, a história que dizem professar, a história que dizem crer. Eles negam então a importância dessa história e o desdobramento dessa história. Então parece que isso em nossos dias não tem mais relevância. Parece então que isso não tem mais relevância em nossa geração. E por isso muitos crentes em nossos dias são leigos, são ignorantes. E isso cria uma geração fraca, uma geração insensata, uma geração completamente destruturada, que vai negar princípios bíblicos importantíssimos para a saúde da igreja. E por isso nós vemos pessoas que se dizem crentes, vivendo e agindo de qualquer forma, se comportando e agindo como ímpios, como descrentes. Então hoje, de facto, existe uma crise de identidade. E muito da culpa disso é de facto a ignorância quanto à verdadeira história do cristianismo, que carrega uma história, uma identidade de 2021 anos. Por isso, queridos, é extremamente importantíssimo, irmãos, voltarmos ao princípio da história do cristianismo e passearmos então por essa história com os olhos, com a mente, com o coração e os ouvidos bem abertos, para que haja uma conscientização do peso e da responsabilidade do que é fazer parte dessa história e dar continuidade a essa história gloriosa que carrega uma mensagem extraordinária, uma mensagem gloriosa. Na quinta-feira, em nosso culto, em nossa reunião, nós, como igreja, falamos e mostramos o quanto Jesus, ele foi odiado, o quanto os seus discípulos teriam então que beber desse mesmo cálice, que eles seriam perseguidos, desprezados, odiados. A fé e o credo deles iria ter então sérias implicações, iriam então ter implicações pesadas. Nós tínhamos visto na quinta-feira que a rejeição, ela seria uma verdade, e a morte seria também uma verdade de muitos discípulos. Nós vimos na quinta-feira na igreja que o cristianismo jamais andou de mãos dadas com o mundo, e as Escrituras nos dão amparo e segurança para isso. E nesta manhã, precisamente também na igreja, o que eu quero então também trazer para nós, fazer este vídeo então, para que nós possamos olhar, para que nós possamos ver um pouco dessa história após a ascensão de Jesus aos céus. Então nós vamos ver o seu desdobramento, as suas implicações. Nós vamos ver então, por um lado, as perseguições vindo. Por outro lado, nós vamos ver o avanço do reino de Deus de Jerusalém para outras províncias, ao ponto dos discípulos de Jesus receberem uma alcunha estranha naquele tempo, que caracterizava quem de facto eles eram, que caracterizava a pessoa, a obra e o caráter de Jesus na vida dos seus discípulos naquele tempo. Com isto, olhando para a história, enxergando esta história, nós seremos de alguma forma confrontados. Nós de alguma forma sentiremos alguma vergonha. E de facto, o meu desejo verdadeiro é que isto venha a ter peso, isto venha a trazer um despertamento sobre as nossas vidas, que esta palavra possa queimar no seu coração e no meu coração, que esta palavra tenha impacto imediato em nossa vida, em nossa conduta e em nosso comportamento.
Oxalá que o Espírito Santo faça frutificar a sua palavra na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus, porque sabemos que essa obra, ela não está no homem que fala, ela não está no mensageiro, ela não está no pregador, ela não está no arauto, ela está em Deus. Ela é uma obra exclusiva, ela é uma obra inteiramente do próprio Deus, de fazer frutificar a sua palavra. Ele é aquele que abre os corações e ele é aquele que endurece os corações. Então vamos olhar mais de perto para o nosso texto bíblico de Atos, capítulo 11, do versículo 19 ao 26. É necessário nós contextualizarmos um pouco. É necessário nós olharmos para o início desta história. Bom, nós sabemos que Jesus é ponto. Nós sabemos que Jesus é a transição entre o velho pacto e o novo pacto. Nós também sabemos qual era o seu propósito. E sabemos também que Jesus, ele cumpriu o seu propósito com excelência. Ele triunfou, ele venceu. Nós sabemos então que Jesus, ele subiu aos céus de forma triunfal, deixando então os seus discípulos que continuariam essa história. Nós sabemos então que Jesus, ele fez várias promessas. Ele promete então que voltaria para buscar os seus. Ele promete que não deixaria os seus órfãos. Ele promete então enviar o Consolador para os seus, o qual então lembraria e testificaria de Jesus aos seus discípulos. E que quando o Espírito Santo viesse, ele daria então todas as condições necessárias para que os seus discípulos pudesse então dar continuidade a essa história, fazendo com que essa mensagem, com que esse nome alcançasse todas as nações. Bom, nós sabemos então que quando se dá então esse batismo do Espírito Santo, é então a partir desse momento que a igreja começa a ganhar forma, que a igreja começa a ganhar estatura, que a igreja começa a ganhar peso, relevância e impacto na sociedade, mais propriamente em um primeiro momento em Jerusalém. Então esse é o momento onde os apóstolos tiveram um papel preponderante na pregação e no ensino. Jerusalém foi completamente impactada. O Evangelho estava sendo pregado pelos apóstolos de forma genuína e o Espírito Santo estava persuadindo e convencendo pecadores. Diz a Bíblia que multidões agora estavam se convertendo, e por causa então do crescimento extraordinário dessa igreja, dessa comunidade primitiva, agora torna-se necessário levantar auxiliadores, obreiros, para ajudar a servir aquela nova comunidade, para auxiliar os apóstolos. A Bíblia nos diz que 7 homens são levantados como diáconos para ajudar no serviço, para ajudar na comunidade, para ajudar na servidão. É importante destacar que já havia perseguição contra a igreja nestes tempos. Eles estavam sendo proibidos de falar de Jesus. Pedro e João já haviam sido avisados pelo Sinédrio, mas eles continuavam firmes e convictos que tinham que dar continuidade a essa missão, a essa história. Então, havia um senso de urgência, havia corações queimando, havia responsabilidade, havia compromisso, havia fidelidade, havia amor pela obra de Deus, havia amor pelos perdidos, havia amor pela missão, havia disponibilidade, havia desejo, havia fervor. Os apóstolos, eles foram presos, eles foram julgados, eles foram açoitados e se alegravam por isso, por serem participantes de Jesus, até mesmo no sofrimento e na rejeição. Por mais que houvesse tentativas de parar essa obra missionária, por mais que houvesse lutas e dificuldades, mais forte era o desejo que queimava em seus corações e os impulsionava a continuarem firmes no propósito, na missão para a qual os foi confiado. Mas, de facto, o clique
Isto é, o maior avanço, o maior impulsionamento se dá a partir do momento que o diácono Estevão é morto ao ser apedrejado. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus havia afirmado aos seus discípulos que quando o Espírito Santo viesse, eles receberiam poder e autoridade e seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. E até aquele momento, o seu testemunho, a sua mensagem estava apenas em Jerusalém. Era necessário alargar as estacas, era necessário que o Evangelho agora atravessasse outras fronteiras. E é precisamente na morte de Estevão que a perseguição aumenta ao ponto dos discípulos de Jesus abandonarem Jerusalém, serem dispersos e irem para outras cidades e províncias. A Bíblia nos diz que só os apóstolos permaneceram agora em Jerusalém. Nessa dispersão, o cristianismo, a mensagem de Cristo, o Evangelho, começa então agora a chegar às regiões da Judeia e de Samaria. O Evangelho agora chega a Samaria por meio do diácono Filipe. Deus então promove um avivamento naquela cidade. O Evangelho então agora chega a Samaria e Deus promove então um avivamento, um despertamento naquela cidade. Uma multidão agora se converte e os apóstolos, já ouvindo isso, eles agora vão para Samaria para batizar aquele povo, aquela multidão que creu no Evangelho. Só que é precisamente nesse momento que Saulo agora era o maior perseguidor da igreja de Cristo. A Bíblia nos fala que Saulo, ele respirava ameaças. Ele era então de facto o grande opositor da igreja naqueles dias. E então com isso, ele sai de Jerusalém para ir a caminho de Damasco, para ir então até a cidade de Damasco, a fim de prender alguns discípulos de Jesus que estavam então lá por causa da dispersão, por causa da perseguição. E é então agora precisamente nessa viagem de Jerusalém até Damasco que tudo vai mudar na vida de Saulo. Agora o opositor se torna seguidor. Agora o ódio a Jesus e a sua igreja tornar-se-ia em um grande amor e desejo por dar continuidade a essa história que ele tanto lutava para destruir, que ele tanto perseguia. Saulo agora é derrubado. Saulo agora cai e ele ali então é confrontado pelo próprio Senhor Jesus. E nesse encontro com Jesus, queridos, ele agora se rende, ele agora se prostra e agora de perseguidor ele passa agora a seguidor. E aqui se dá um momento importantíssimo na história do cristianismo, porque Saulo seria lá na frente uma personagem importante na história da igreja. De perseguidor, esse homem passa agora a seguidor. Mas os primeiros anos não foram fáceis para Saulo, porque Saulo, após a sua conversão, ele agora é rejeitado na cidade de Damasco. Agora então ele vai para a Arábia e agora então ele volta depois novamente uma segunda vez para Damasco. E nessa segunda vez em Damasco, ele vai ser perseguido ao ponto de sair fugitivo da cidade para ir em direção a Jerusalém. E agora então ele tenciona ir para Jerusalém e permanecer na igreja de Jerusalém com os apóstolos. E ali então, quando ele pensava que iria permanecer ali, ele agora fica somente 15 dias e acaba sendo rejeitado e perseguido pelos judeus em Jerusalém. E dali então ele é enviado para a sua cidade natal, para Tarso, onde ele ficaria aproximadamente 10 anos. Basicamente, após a sua conversão, este homem, ele ficou isolado cerca de 13 a 14 anos, longe de tudo e de todos, longe dos holofotes. As escrituras não enfatizam o que aconteceu durante esse tempo, mas nós sabemos que foi um tratamento de Deus na sua vida, foi uma preparação para o seu ministério que seria importantíssimo na história da igreja lá na frente. Nós sabemos então que este homem se tornaria o maior missionário, o maior pastor, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior apologeta, o maior plantador de igrejas, o maior doutrinador e escritor da igreja do Novo Testamento. Mas nem sempre foi assim.
Houve um processo duro, houve um processo de lapidação, de quebrantamento, de transformação. Deus durante esse tempo, onde ele estava então silenciosamente, onde ele estava então longe, ausente de tudo e de todos, Deus então durante esse tempo preparou esse homem para a sua obra, para os seus planos, para os seus propósitos. Então, durante esse tempo que Saulo estava no oculto, que Saulo estava então ausente, longe dos holofotes, nesse tempo a igreja, diz a Bíblia que a igreja crescia. Jerusalém, toda a Judeia, a Galileia, Samaria, havia de facto um crescimento extraordinário. Só que em Atos 10, pensava-se e acreditava-se que a salvação era somente para os judeus. Acreditava-se então que os gentios, os pagãos, eles não tinham parte no Evangelho e que para eles era impossível, era impensável e impossível serem então alcançados e salvos por meio de Jesus. Só que a partir de Atos, capítulo 10, agora existe aqui uma reviravolta nesse conceito, porque Deus agora mostraria ao apóstolo Pedro que isso não era uma verdade, pois o próprio Deus, ele proporcionou e mostrou então a Pedro que ele é tanto Senhor dos judeus como dos gentios. Pedro agora é colocado diante de uma família romana e é conduzido, é direcionado a pregar o Evangelho, e ali diz a Bíblia que aquela casa inteira é persuadida e convencida pelo Espírito Santo ao ponto deles receberem o mesmo batismo que os discípulos haviam recebido em Atos capítulo 2. Isso era loucura para os judeus, e por causa disso, quando este acontecimento, este relato, chega então aos ouvidos da igreja em Jerusalém, Pedro agora seria questionado. E ali então, quando ele vai para Jerusalém, ao ser confrontado, agora ao ser então questionado, Pedro então agora vai apresentar a sua defesa, mostrando, explicando-lhes que tudo havia acontecido, mostrando que tudo se proporcionou, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus, e que aprova Deus a alcançar aquela família romana. E ali Deus estava completamente quebrando esses conceitos de divisão e exclusão para com os gentios, e mostrando que o mesmo Deus que salva os judeus é o mesmo Deus que concede arrependimento e salvação para os gentios. E é então aqui precisamente que nós entramos dentro do nosso texto, pois com a morte de Estevão nós vimos que a igreja, que os discípulos dispersaram em direção ao norte de Israel, que é então o Líbano e a Síria nos dias de hoje. Vejam, enquanto os discípulos judeus mais tradicionais, oriundos de Jerusalém, limitaram-se a pregar apenas aos judeus das cidades e vilas por onde passavam, até porque eles ainda não tinham conhecimento daquilo que Deus havia feito na casa de Cornélio e em sua família, mostrando que tanto judeus como gentios podem ser salvos por meio de Cristo, por meio da fé em Jesus Cristo. Só que o texto também nos diz que alguns discípulos eram naturais da ilha de Chipre ou da cidade de Cirene, e estes eram de tradição helénica, e estes então, diferentemente dos judeus tradicionais, estes pregaram a todos, sem exceção daquela região, mas em especial aos habitantes de Antioquia. A língua usada foi o grego, e o espaço da pregação, do ensino, da evangelização não foi nas sinagogas, mas foi sim nas ruas e nos relacionamentos humanos. E a Bíblia nos diz que através desta evangelização, através desta proclamação, através então desta mensagem que chegou então a Antioquia, aquela cidade, aquele povo, a Bíblia nos diz então que muitos agora se converteram a essa mensagem. E esta notícia então agora, segundo a Bíblia, chega ao conhecimento da igreja em Jerusalém. E então ali, de forma unânime, eles decidem enviar alguém a essa comunidade, alguém a essa cidade, e então eles decidem enviar Barnabé para observar, para ver aquilo que realmente estava acontecendo. E quando Barnabé chega a Antioquia, aquele homem
vê, aquele homem contempla aquilo que Deus estava promovendo ali entre os habitantes daquela cidade. E o texto nos diz então que ele passa agora a exortar aqueles novos convertidos a permanecerem no Senhor. Diz o texto que Barnabé era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem de grande fé, e a sua presença ali e o seu testemunho trouxe ainda mais unidade sobre aquela nova comunidade em Antioquia. Lembram-se de Saulo, aquele que estava no oculto em sua cidade natal, em Tarso. Aquele que havia passado então 13 anos em secreto, longe dos holofotes. É aqui então que Saulo começaria o seu derradeiro ministério, porque Barnabé, diz o texto que Barnabé então agora vai até Tarso o procurar, e ao encontrar Saulo, ele agora o convida para ir com ele para Antioquia para o ajudar, para ajudar Barnabé naquela cidade. E agora então aqueles dois seguem em direção a Antioquia. E ao chegarem então a Antioquia, diz a Bíblia que eles permanecem um ano investindo no discipulado daqueles novos convertidos. E ali então eles passaram a trazer o verdadeiro fundamento e o verdadeiro alicerce para que aquela comunidade pudesse estar sólida e frutificasse. Então ali houve ensinamento bíblico, ali havia uma conscientização clara a respeito daquilo que era o cristianismo, do peso do cristianismo e da importância e da relevância que o cristianismo tinha que ter nas suas vidas, na vida dos seus discípulos, na vida da comunidade, na vida da igreja. Vejam, então havia conhecimento histórico, havia conhecimento bíblico. E eles sabiam que deviam dar continuidade a esse conhecimento e viver essa fé intensamente, diligentemente, frutificando e glorificando a Deus. O texto finaliza dizendo: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. É interessante nós notarmos que os discípulos, eles não colocaram essa alcunha neles próprios, eles não se intitularam cristãos, eles não se promoveram com essa alcunha estranha naquele tempo. É importante realçar que foi o mundo, que foi a sociedade, que foi os ímpios que promoveram e caracterizaram os discípulos de Cristo naquela cidade de Antioquia como cristãos. Então nós precisamos entender que essa palavra que hoje é promovida por qualquer tipo de pessoa, por qualquer tipo de cidadão, como um rótulo, como uma posição, como um estatuto, naquele tempo, essa palavra era usada como um termo de escárnio, como um termo de desprezo, era uma alcunha desonrosa. Porém, mesmo sendo uma palavra que tensionava ferir, que tensionava humilhar, que tensionava ridicularizar os discípulos de Jesus, por outro lado, descrevia um grupo de pessoas que seguia o partido de Jesus, que seguia os ensinamentos e a doutrina de Jesus. Então vejam que essa palavra, mesmo sendo uma palavra que desejava ferir e ridicularizar os discípulos, por outro lado, ela revelava a verdadeira identidade dos seus discípulos. Então foi-lhes dado esse nome de cristãos, porque Jesus era o seu Senhor, porque Jesus era o seu Mestre. Esse nome lhes foi dado porque eles seguiam fielmente os princípios que Jesus deixou, porque eles adotaram a doutrina de Jesus, eles seguiam o seu padrão e o modelo de Jesus. Vejam que a vida deles refletia Jesus, a boca deles refletia os ensinamentos de Jesus, eles eram a manifestação de Jesus e do Evangelho no mundo. Eles estavam seguindo a ordem, os mandamentos de Jesus, de dar continuidade a essa história e de fazer o nome de Jesus conhecido, temido e invocado, confessado e reconhecido como Senhor absoluto e como Salvador. Então vejam, olha o peso que essa palavra tinha.
E note a responsabilidade que essa palavra tinha na vida dos discípulos. Veja então a importância dessa palavra, o peso e a relevância que ela tinha naquele tempo, que caracterizava os verdadeiros discípulos de Cristo. Se aqueles discípulos não fossem semelhantes a Jesus, se eles não fossem parecidos a Cristo, eles nunca teriam sido chamados de cristãos. Havia de facto na vida deles o caráter e a mente de Cristo, pois só assim eles poderiam ser reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. Não era um cristianismo de boca, não era um cristianismo de lábios, não era apenas uma alcunha, não era apenas uma posição, não era apenas uma simples palavra, mas era uma vida que evidenciava Cristo na boca, no coração, na mente e nas obras. Havia um comportamento bíblico, havia seriedade, havia firmeza, havia verdade, havia desejo em perseguir a santidade e justiça de Deus, havia um senso de missão, havia uma responsabilidade que não era negligenciada, mas era exercida com integridade, com lealdade, com fervor, com dinâmica, com fidelidade. Então vejam, queridos, a importância de nós conhecermos a história do cristianismo. Veja que quando não há conhecimento, o povo padece. Quando não há conhecimento, o povo padece. O povo então anda e vive de qualquer jeito. Não é muito conhecimento, não é o conhecimento que faz o homem padecer, é a falta, é a ausência do conhecimento. Osés fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então olhem, vejam o papel, a postura, a identidade dos primeiros cristãos, de serem chamados de cristãos, e faça então um paralelo com as nossas gerações. Veja o nível de cristianismo naquele tempo e compare com o nível de cristianismo nesta geração. Veja então a relevância que esta palavra tinha naquele tempo e veja a irrelevância que esta palavra tem hoje, em nossos dias, em nosso contexto, em nossa geração. Hoje, todo mundo se declara alguma coisa. Hoje, todos se declaram cristãos. Uns declaram ser cristãos porque sim. Outros se declaram cristãos não praticantes, mas não deixam de se considerar cristãos por causa das tradições, por causa dos seus pais, por causa dos seus avós. E note bem, que há muitos séculos atrás, no início, os discípulos viviam e eram tão parecidos com Jesus que o mundo e a sociedade os chamava de cristãos. Olhe a loucura! Eles não se promoveram, mas foram promovidos. Hoje é ao contrário. Eu me promovo como tal, eu me declaro cristão, eu me denomino cristão, onde nós podemos enxergar e ver que a essência dessa palavra tem sido banalizada, tem sido ridicularizada. A essência dessa palavra em nossos dias, ela se perdeu completamente, sendo que a essência dessa palavra está ligada ao caráter, à postura, à ética e à vida dessa própria pessoa. Então vejam, a evidência dessa palavra, a confirmação que essa palavra descreve quem eu sou e que realmente me define como cristão é evidenciada quando a minha vida está totalmente ligada a Cristo e às Escrituras. E isso prova que essa palavra descreve realmente a minha verdadeira identidade como discípulo e como cristão. Então, de facto, existe uma séria crise de identidade. E nós precisamos, de uma vez por todas, entender quem somos. E a nossa vida, por incrível que pareça, evidenciará o que somos e quem somos. Vejam, nós podemos muito bem estar carregando esse título, carregando essa posição e basicamente ser indignos desse nome, porque a nossa vida pode não estar a retratar essa verdadeira identidade.
Então, cuidado para que nós não venhamos negar esta história e o seu desdobramento. Esta história, esta mensagem, ela chegou a nós porque assim Deus permitiu. Ela atravessou fronteiras, ela atravessou oceanos, ela atravessou obstáculos, dificuldades, lutas, porque aprova Deus guardar a sua palavra, fazer com que a sua palavra, fazer com que a sua mensagem chegasse até nós. Deus guardou a sua história, Deus guardou a sua palavra para que ela pudesse vir a nós, para que ela pudesse nos alcançar, para que ela pudesse nos transformar e para que nós possamos então assim dar continuidade a essa mensagem, mas não de forma superficial, não de forma insensata, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, porque Deus é santo, porque a sua mensagem é santa e porque a sua igreja deve ser santa e viver em santidade. Então, é um momento de reflexão, é um momento de refletir. Não podemos mais oscilar ou cochear em dois pensamentos. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Não podemos continuar vivendo um cristianismo superficial. Precisamos agir de acordo com essa fé. Precisamos agir de acordo com esse credo. Precisamos agir de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. O nosso comportamento deve ser bíblico, as nossas atitudes devem ser bíblicas, a nossa vida tem que ser mais bíblica. A identidade que nós devemos carregar e confessar, ela tem que ser visível. Ela tem que ser notória. A luz de Cristo, a glória de Cristo, o caráter de Cristo, a palavra de Cristo, o amor de Cristo devem ser uma realidade em nossa vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Então que nós possamos, de facto, refletir e examinar as nossas vidas. Cada um de nós é chamado a examinar a sua própria vida. Cada um de nós é chamado a olhar ao espelho e ver quem de facto nós somos e o que as pessoas têm visto em nós. Porque o verdadeiro discípulo, ele será conhecido de longe e a sua luz brilhará, e isso será notório, isso será evidente. Estes discípulos evidenciavam Cristo de tal forma que as pessoas, que o mundo, que a sociedade contemplava eles e os chamava de cristãos. A vida deles evidenciava Cristo e a sua mensagem. Eles seguiam, eles se assemelhavam àquele Jesus que havia sido crucificado. O que as pessoas têm visto em nós? O que as pessoas têm visto em nossas vidas? Será que as pessoas veem em nós o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, o amor de Cristo? Será que realmente nós temos manifestado essa diferença, essa luz? Será que de facto as pessoas veem Cristo em nós? Essa é uma pergunta que nós devemos responder individualmente. Que esta palavra que vem para mim e para si, que ela venha produzir frutos, que ela venha produzir impacto e que ela venha ter peso em nossas vidas. Que nós possamos ser exemplares, que nós possamos ser diligentes e que haja uma conduta, que haja um refletir de Cristo em nossas vidas. Que a nossa vida evidencie Cristo, que as nossas obras evidenciem Cristo e que o nome de Cristo não seja envergonhado, que nós não venhamos ser pedra de tropeço na vida de ninguém, mas que nós sejamos instrumentos, que nós sejamos, sim, luz e sal no meio das trevas. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Reflita e examine a sua vida diante deste texto, diante desta mensagem, pois
é necessário que nós nos examinemos. Amém? Deus abençoe.